Fala galera, estamos aqui no podcast Fala Atleta. Eu sou Sara Marinho. Eu sou Luísa Rodrigues e a gente está aqui com o nosso convidado, Fabiano Ferreira, ex-atleta de nado artístico da Seleção Brasileira, hoje técnico da modalidade no Tijuca Tênis Clube. Enfim, ele vai se apresentar um pouquinho melhor, mas obrigada, Fabiano, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. Olá a todos. Eu me chamo Fabiano Ferreira, tenho 26 anos. Sou formado em Educação Física, com especialização na Psicologia Esportiva. Sou ex-atleta da Seleção Brasileira, já representei o Brasil em alguns campeonatos. Estou na minha transição de carreira aí entre a vida de atleta e a vida profissional. Como a Puti falou, hoje eu sou técnico da modalidade do Tijuca Tênis Clube e da Seleção Brasileira também. Está sendo algo novo nessa transição. Confesso para vocês que não é fácil, a gente pode falar até um pouco mais aqui sobre isso. Sem spoilers, por favor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, falando um pouco sobre a modalidade, que é bastante importante pra gente e pra modalidade em si. Mais uma vez é uma honra você estar aqui com a gente. Vamos conversar um pouco sobre a sua história e principalmente sobre a representatividade no esporte, né? Vamos começar do início, então. O que fez você entrar no nado? Como você começou? Então, tudo começou com a natação. Eu tinha um problema de saúde, que era bronquite, e aí o médico indicou a minha mãe me colocar na natação por questão respiratória, né? A natação é um dos melhores esportes aí para trabalhar a bronquite, né? Curar. E aí eu fiz natação durante muitos anos da minha vida, fiz uma competiçãozinha de escolinha e me destaquei, recebi um convite para ir pro Fluminense, né? Para começar a treinar lá o alto rendimento. E aí com 13 anos eu já fazia parte do alto rendimento no Fluminense com a natação. E aí fiquei dos meus 13 anos eu fui até 2017 com a natação e eu peguei algumas seleções, carioca, cheguei aí até a seletiva olímpica, participei de algumas competições importantes. E aí o nado realizava o treino ali do lado onde eu treinava na piscina do Fluminense. E eu sempre admirei o esporte, porque é bonito de se ver, é uma estética bonita. E eu, querendo ou não, eu sempre tive esse lado artístico comigo, então chamava atenção. Mas eu nunca pensei na possibilidade de fazer aquela modalidade, até porque eu estava focado em outra modalidade. E aí, em 2016, eu comecei o curso de Educação Física, na Estácio também. De 2016 para 2017, as meninas ficavam me chamando para ir conhecer a modalidade, porque para os homens tinha voltado o esporte, o nado artístico, a inclusão dos homens em 2015. Então, o Fluminense meio que não tinha nenhum menino, alguns clubes já tinham, né, outros meninos. Então, eles estavam tentando caçar o menino. E eu, por ser sempre comunicativo, eu falava com todo mundo, falava com as meninas, com as técnicas e tudo. Então, acho que elas acharam dentro disso uma brecha para poder me convencer a fazer a modalidade. E aí eu já estava vivendo um momento da minha vida em focar mais nos estudos e diminuir um pouco o ritmo de atleta, porque é muito difícil conciliar os dois. Aí eu recebi o convite, depois de muita persistência delas em insistir. Eu falei, eu acho que vai ser interessante eu conhecer uma outra modalidade, que isso para mim vai agregar muito como um profissional. Então eu já estava com a cabeça lá no profissional e não mais com a cabeça na vida de atleta. Eu lembro que na época a minha intenção era até terminar o ano de 2017 e diminuir um pouco o ritmo de treino todos os dias, enfim, de competição, e focar mais nos estudos. E aí, no meado de 2017, eu fui conhecer a modalidade. Aí comecei a treinar com elas, eu tava fazendo a natação, porque eu tinha minhas obrigações até o fim do ano, e tava conhecendo outra modalidade, né? Então, para quem queria parar, tava se dividindo com duas modalidades dupla, né? e estudando. E aí foi algo assim que até hoje eu não consigo explicar, mas eu consigo sentir muito. Porque sabe quando você se conecta muito com uma coisa e a coisa ela vai acontecendo, ela vai fluindo dentro de você e fala assim, cara, por que eu não vivi isso antes? Porque, tipo... Ela meio que te acha, né? Onde Não que eu é você estava, que acha exatamente. ela. E aí eu me destaquei de uma forma tão rápida dentro da modalidade que eu lembro que eu treinei 3 meses e tinha o campeonato principal do nado, que era o estadual e o brasileiro no final do ano. E eu só tinha treinado 3 meses de forma assim, tipo... Sem compromisso, né? Eu fazia 1 hora, porque meu foco maior era natação. Então eu fazia 1 hora de nada, às vezes eu fazia 2 horas, às vezes eu não fazia, enfim. E aí as técnicas chegaram com um desafio, e eu, por ser atleta, sempre gostei de um desafio. O que você acha de competir o estadual, sem compromisso, pra você conhecer um pouco, entender. Elas sempre usaram o mesmo pretexto vai ser bom pra você como profissional, entender como funciona uma outra competição e tal.
E eu, de fato, estava com a cabeça só no profissional. E aí eu falei, acho que vai ser interessante competir e tal. Aí elas tacaram na minha mão uma atleta olímpica, assim, um peso, né? Que na época foi a Luísa Borges. Ela me ensinou muito também, porque até colocar as perninhas pra cima não é fácil, gente. E aí eu fui pra esse estadual e eu não fui com nenhuma intenção de pódio, de ganhar, até porque tinha outros meninos, enfim, com mais tempo que eu. Só que a coisa aconteceu tanto, fluiu tanto, que nesse estadual eu fui medalhista, eu fiquei em segundo lugar. Aí eu falei, opa, interessante. Aí 2 semanas depois ia acontecer o brasileiro. E nós fomos pro brasileiro. Aí eu falei, brasileiro também, sem nenhuma perspectiva, vamos ver os meninos dos outros estados que já estão fazendo nada e tudo. E aconteceu de novo, deu subir no pódio. Eu falei assim, cara, então eu acho que isso acendeu uma chama de mim de falar assim, pô, eu acho que eu posso dar fruto nesse esporte aqui. E aí, o ano finalizando, eu decidi fazer a transição de esporte, né? Então, foi algo difícil. Eu trabalhei muito com a psicóloga em relação a isso, porque eu estava num esporte da natação que estava dando certo. E por incrível que pareça, 2017 foi o ano que eu consegui pegar os maiores índices que eu não estava conseguindo pegar há algum tempo, né? De campeonatos importantes na natação. E eu decidi trocar a modalidade, porque eu acho que tinha algo dentro de mim que estava falando mais alto do que a natação. Eu sou apaixonado pela natação, mas, não sei, era o momento de mudar. E eu só segui meu coração. E aí, enfim, conversei com o técnico, conversei com a psicóloga. E como eu estava entre aquela questão de, assim, talvez ano que vem eu pare, não fico no mesmo ritmo. Então, isso foi um empurrãozinho para eu ir pro nado artístico. E aí, eu comecei o ano de 2017 e já no nado. E as coisas... Aí, eu entrei rapidamente para aquele ritmo de cobrança. Vamos, alto rendimento, 5 horas dentro d'água direto. Isso me assustou, porque eu era da natação, é um treino mais prático, no máximo 2 horas, acabou seu treino. Parte física, enfim, nada não. Só de treino são 5 horas dentro d'água. Então, isso foi um baque, mas eu fui me adaptando aos poucos e aí os resultados foram só melhorando. Em 2018, no final de 2017 para 2018, eu fiz a seletiva para a seleção. E foi algo que me surpreendeu muito, porque eu consegui passar para a seleção. E aí eu entrei como reserva, fiquei como reserva 2018, 2019. E aí em 2020 eu entrei como titular e fui até 2022, que foi meu último ano com a seleção. E hoje estou aqui como técnico da seleção. Nossa, como um mundo dá volta, né? Loucura, né? Você não sabia onde ia parar, você foi indo, deixando o coração mandar. Exatamente. E aí, dentro desse corre todo de ser atleta, eu sempre tive o desejo de trabalhar com alto rendimento. Então, hoje eu tô conseguindo realizar esse desejo de estar trabalhando com o alto rendimento. Né? Então, é isso. A minha transição de carreira, a minha chegada ao nado artístico foi dessa forma, com um convite, que eu acho que foi o convite certeiro que fez despertar dentro de mim muita coisa. Mas nessa hora da troca, de você virar e falar assim, vou deixar de ir da natação e vou pro nado, você sentiu algum tipo de preconceito? Porque o nado, em sua maioria, é dito como um esporte feminino, né? E aí você era o único homem naquele momento no Fluminense, você estava num ambiente que é muito machista, que a natação tem um pouco desse toque machista, e aí você vira e fala, não, vou largar, e aí agora eu tô indo para um outro mundo. Como é que foi isso para você? Não, isso passou muito pela minha cabeça. Eu sabia que era a mesma coisa, eu queria fazer balé. Seria a mesma coisa. Eu sabia que eu poderia sofrer algum tipo de preconceito. Mas eu sou muito bem resolvido hoje em dia comigo, e naquela época também eu já era muito bem resolvido. Então, o fato de você ser muito bem resolvido, isso te ajuda muito. Enfim, não preciso estampar na minha testa, mas eu sou gay, então, isso pra mim não tem nenhum problema. Isso, de fato, não é problema. A pauta não é essa. Mas, então, eu já era muito bem resolvido. Então, isso me deu uma força pra eu conseguir seguir com o que eu queria. Mas passava dentro de mim. Ninguém quer sofrer um preconceito, né? A natação é um esporte muito individual. Você vai ali, você fica de cabeça pro azulejo, contando azulejos que a gente fala, né? Faz o seu, e a resenha, a troca com os amigos acontece depois, quando você acaba a sua série, enfim. Mas eu tinha esse contato com todos os meninos ali. Não sei ou não se eles sabiam da minha orientação, enfim. Mas quando eu fiz a transição, eu pensei por um lado mais profissional como atleta. Cheguei até a diretoria, cheguei até o técnico e falei sobre a minha transição. Ele me apoiou super e falou que
eu podia contar com ele, que se ele podia contar comigo, se precisasse de mim em algum revezamento, enfim, de natação, faria que sim. E os meninos, eles me abraçaram super. Tanto que na primeira competição, que foi o estadual, todos foram me assistir. Entendeu? Então, assim, foi surpreendente, sabe? Eu não tive, nesse primeiro momento, nenhum preconceito da parte deles, assim, nem da minha família também, quando eu resolvi fazer essa transição de esporte, né? E não tive nenhum preconceito. Com o tempo, depois que, por ser um esporte conhecido como um esporte feminino, eu não sofri nenhum preconceito direto, mas eu sofri preconceitos de olhares, de disse-me-disse, você pensar assim, pô, será que vale a pena eu rebater, né? Tinha outros esportes ali ao lado que vinha depois da gente, as pessoas sempre comentavam em tudo, alguns pais de arquibancada, você percebia esse olhar de crítica. Mas, ao mesmo tempo, fiquei muito feliz porque quando eu entrei pro nada ali no Fluminense, eu consegui chamar outros meninos. Tanto que a gente formou depois, a gente pode falar mais pra frente, uma equipe masculina. Então, eu acabei que abri porta para outros meninos se entenderem também e, enfim, se achar e conhecer a modalidade. Então, enfim, alguém tem que receber a pancada primeiro para depois as outras pessoas conseguirem chegar com mais conforto, né? E mesmo você sendo, assim, bem resolvido, como você mesmo disse, comunicativo, né? Dando sempre super bem com as situações, teve alguma coisa que te marcou, sendo negativa, sendo positiva, algo que fez despertar essa chama dentro de você no esporte? Então, eu acho que foi de fato, esse lado artístico e até hoje eu não consigo explicar a minha evolução dentro do esporte. Eu percebi que a coisa ia fluindo, sabe? É como se eu já tivesse vivido aquilo. É estranho. Eu consegui pegar coisas rápidas que talvez atletas que estão ali há muito tempo ainda não tinham essa noção. Claro que o fato de eu ter feito natação durante muito tempo me deu essa fluidez com o meio líquido, mas, pô, a gente tá falando de um esporte que é pra você ficar de cabeça para baixo. Sim. Então, eu sempre falo isso, para você entender o mundo de cabeça para baixo, hoje pra gente é muito fácil, mas para você entender o mundo de cabeça para baixo é muito difícil, ainda mais sem ar, sem respirar. Então, eu consegui evoluir de uma forma muito grande. E eu sempre gostei de arte, de dança, então eu consegui fazer uma junção de tudo e de estar na água, que é o que eu gosto muito. Então, acho que isso fez eu acender a chama dentro de mim, né? Então, por isso que hoje, eu comentei no início da nossa conversa aqui, que a transição é muito difícil. Você chegar como atleta e falar assim, cara, eu vou parar. Eu tenho que parar, eu tenho que seguir minha vida, uma hora a vida cobra. Cobra de fato, porque ser atleta no Brasil, você não consegue só viver como atleta. Só que a vida cobra e você chega a esse ponto que você vai botando a vida na balança e você tem que fazer a escolha se você segue como atleta ou se você segue como profissional. E aí eu tô tendo que seguir como profissional, mas não é fácil parar. Sim. Não é fácil parar. Porque é algo que faz parte muito de isso, você, né? Eu vivi muitos anos isso e de repente você tirar, sabe? O que me conforta um pouco é que eu tô parando, mas eu ainda estou ali na borda da piscina, sabe? E linkando um pouco com isso, sim, e também sua representatividade, pela sua orientação e tudo mais, você sentiu algum olhar torto no quesito quando você virou técnico, quando você começou a deixar de estar dentro da piscina para estar na borda da piscina? Tipo, teve algum sentimento assim? Olha, quando eu fiz essa transição, foi tudo muito rápido, porque ao mesmo tempo eu peguei uma seleção, que era algo que eu não esperava pegar tão de imediato, e depois já entrei para um clube, eu entrei para uma seleção primeiro para depois entrar para um clube, geralmente é o contrário, né? Então eu falei assim, cara, eu tô com uma responsabilidade muito grande, eu preciso mostrar meu trabalho, e eu acho que eu não tive tempo para esse olhar, mas eu sei o que acontece, as pessoas comentam, talvez ele deveria estar ali, talvez não é muito cedo, quem é ele? Tipo, eu acredito que isso possa ter acontecido, mas isso não chegou até mim e eu me blindo muito em relação a isso, então... cara, você fazendo bem, você fazendo mal, vão falar, então que falem, sabe? Eu sou... O que eu mais quero é realizar, aplicar meu trabalho e eu sair satisfeito com isso. Então, se eu estiver saindo satisfeito com isso, eu fico feliz. Mas eu acredito que possa ter acontecido, sim. Mas você nunca sofreu, né? Acho que o esporte recebeu muito bem e você era muito... em paz, né? Com tudo que você estava vivendo. Exato. Então, você não
não ligava pra nada. Mesmo que tivesse, não chegava a te afetar, né? Sei até de coisas que aconteceu, mas se eu absorver isso, sabe, não vai ser interessante pra mim. Eu sou o tipo de pessoa que sou muito seletivo. Eu trago pra mim, guardo pra mim aquilo que me convém. Então, se não me convém, enfim, eu posso fazer o quê? Tem uma coisa que eu até li há pouco tempo no Instagram, o que o outro fala sobre você é muito mais sobre ele do que de fato sobre você. Sim, total. E é isso, sabe? Nesse meio do esporte, do alto rendimento, falando em relação à parte técnica, rola muito, isso em todos os esportes, rola muito de um profissional falar de um trabalho do outro profissional. E a gente aprende muito dentro da nossa formação da educação física, que é extremamente antiético, não só na educação física, mas qualquer profissão. Vocês, futura repórter, também é totalmente antiético você falar mal do trabalho do outro profissional. Você pode ter a sua opinião de concordar que fulana, ela não faz uma boa reportagem, ela não faz uma boa edição, o que é que seja. Enfim, tô trazendo pra vocês, não pra mim. Mas não cabe a você a dizer se é certo ou errado, porque é a linha de trabalho dela, entendeu? Então, guarda a sua opinião, não exponha a sua opinião pros outros, porque isso é antiético. E eu acho que as pessoas não conseguem entender isso e acabam se queimando dentro da sua carreira, ou talvez da sua futura carreira, que vai nem chegar a ter, por questão de não focar no seu trabalho e focar no trabalho do outro. Agora, uma outra coisa que eu queria perguntar você chegou no alto rendimento como atleta e hoje você tá nesse mesmo lugar do lado de fora da piscina. Sim. E como você acha que todos esses seus anos como atleta te ajudam hoje como técnico? Então, eu costumo dizer que eu ainda tô molhado, né? Eu saí da piscina agora há pouco, então eu ainda faço algumas coisas dentro da piscina, mas não da forma que eu fazia antes. Então, eu hoje consigo ter as duas visões, a visão do ser atleta e a visão do ser profissional. Então, eu consigo ter, isso me ajuda porque eu consigo ter uma troca maior com quem está ali do outro lado, né? Eu vou falar dos dois lados. A gente, às vezes, como atleta, se sente tratado como uma máquina. Vai, faz, não sei o que, acontece, porque o técnico quer que aconteça. Só que eu entendo também que às vezes o técnico ele acaba perdendo a mão e se cega para isso, que ele tá lidando com um ser humano, entendeu? Um ser humano que às vezes você olha para a piscina, você não quer cair, você tá muito cansado, seu corpo não tá rendendo, e às vezes você tá muito bem fisicamente, mas o seu mental ele não tá bom. Por isso eu escolhi fazer a psicologia esportiva como uma especialização, e hoje eu consigo fazer o link com o meu lado profissional em aplicar um treino e com o lado mais da parte psicológica de entender o atleta nesse sentido, sabe? Então, o fato de eu ter saído da piscina agora há pouco ainda me deixa com uma maior conexão com os meus atletas, sabe? De entender o que de fato ele tá passando, porque eu falei, pô, eu já passei por isso. Entendeu? Eu sei o que tá acontecendo. Mas tem algo em específico que te motivou a ser técnico? Acho que a paixão pelo esporte. O que mantém a gente como atleta é a adrenalina. Porque a gente passa por muita coisa pesada. E a danada da adrenalina, ela vicia. Então, quando você vai na competição, você, tipo assim, dá o seu melhor, acontece, a medalha vem. Tudo aquilo que você passou, todo o choro, a dor, lesão, enfim, aquilo meio parece que se apaga e você ganha um tesão, uma nova energia para as próximas competições. E isso vai fazendo você crescer. E no final de tudo que você quer é adrenalina, sabe? É vivenciar aquilo, é representar o seu país, é ter aquela experiência de novo, sabe? Acho que, na real, isso tudo te moveu, né? Desde o início. Isso tudo me move, porque agora eu consigo viver a adrenalina de uma forma, acho que até mais intensa, tipo assim, bora, eu te ensinei você a fazer isso, eu te treinei pra isso, precisa acontecer, vambora, e sabe, você vive uma adrenalina ali, porque você já passou pelo aquilo, e a adrenalina do seu trabalho, que tem que acontecer, que vai dar certo, sabe? Eu acho que muito o amor também, né? Você bem que se apaixonou pelo esporte, e aí, enfim, você criou todo um carinho por essa modalidade e tal, e que te envolveu, né? Então, e eu vivi coisas muito, muito importantes dentro da modalidade, assim, eu não vou dizer que eu fui a chave fundamental, porque eu tive parceiros para isso, mas aqui no Brasil, a gente conseguiu mover uma representatividade muito grande em relação aos homens no esporte, né? A gente montou uma primeira equipe masculina, eu fiz parte do primeiro dueto masculino da América Latina, então isso, querendo ou não, trouxe uma maior visibilidade. Quando eu olho
do ponto que a gente está hoje para trás, o número de meninos, de crianças, que sabe, que tá começando no esporte, homens, né, meninos, e, então isso é importante. Eu vi que o trabalho lá que a gente fez lá atrás deu certo, sabe? Porque os tios aqui já estão cansados, né? Os outros meninos que faziam comigo, alguns já até pararam, estão cansados, mas a gente conseguiu fazer um trabalho legal para que pudessem chamar mais meninos e sabe? Porque na época não tinha ninguém. Você foi responsável. Vocês foram inspiração, né, para as novas gerações. Vocês foram responsáveis, né, por trazer isso aqui pro Brasil e por, enfim, realmente mostrar que era possível que os homens estivessem no meio. Sim, a gente conseguiu ter uma visibilidade boa, até dos outros meninos lá de fora e tal. A gente teve um feedback bom de árbitros, de tudo, assim. Então, saiu em matéria, teve reportagem. Então, a gente conseguiu gerar um certo impacto, né? E aí que a geração futura possa fazer mais pela gente. Nosso maior objetivo era conseguir a inclusão dos homens, de fato, no esporte e ter os mesmos direitos que as mulheres têm no esporte, né? Que é poder disputar umas Olimpíadas e tudo. Então, hoje, esses Jogos Olímpicos agora de Paris, 2024, vai ser a grande estreia dos homens nos Jogos Olímpicos. Então, assim, olha o trabalho que a gente veio fazendo, né? A gente teve também um trabalho com os meninos lá de fora também, para gerar esse impacto de forma mundial, falando assim, né? E deu super certo, sabe? E você olhar pra trás e ver que você fez parte disso é muito legal, exatamente, né? É olhar e falar assim, caramba, aquele momento que eu sofri ali, tinha tudo um motivo, né? Tinha um porquê de você estar ali. Sim, exatamente. E todo esse meu período no nado, eu sempre foquei muito na minha vida profissional também. Porque eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui é o que vai impactar no meu futuro depois como um profissional. Então, assim, o fato de eu ter passado tudo que eu passei para viver o Mundial, viver um Sul-Americano, estar na seleção e tudo, aguentar tudo que a gente como atleta aguenta, isso gerou um peso pro meu currículo, isso gerou uma credibilidade para outras pessoas acreditarem, não, ele tem uma capacidade de ser um técnico aqui, ele tem uma capacidade de ser um técnico de seleção, enfim. Então, eu sempre tive esse olhar além do atleta para minha profissão, sabe? Porque desde a natação eu sempre trabalhei e sempre treinei, né? Eu tive que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes, não por querer, mas por necessidade, sabe? Então, automaticamente eu criei esse olhar cirúrgico para minha profissão, entendeu? A todo tempo eu estava pensando na minha profissão, que isso poderia impactar lá na frente, que isso poderia me gerar coisas lá na frente. E hoje, aos poucos, eu tô conseguindo colher tudo isso que eu... Você ainda tá participando disso, né? Você ainda tá colhendo os frutos e plantando, e, enfim, participando do seu processo. A gente tá aqui fazendo uma roda de conversa com você numa vida ao vivo, né? A gente não tá contando uma história... Tá contando as histórias também que passaram, mas, enfim, a gente tá vivendo também isso e olhando você crescer e tudo mais. Isso é muito legal também, fazer parte disso. Você tem mais alguma pergunta? Não, só isso mesmo. Só isso. Tá, então agora a gente vai fazer um bate-bola. Uma pergunta, uma resposta. Diretão, sem pensar muito o que vier primeiro na sua cabeça, tá bom? Uma pessoa que foi muito importante em toda a sua trajetória, que te marcou como atleta e como profissional. Tuila Cremona. Um momento bom como atleta. Mundial. Um sonho. Um sonho, levando pra minha parte profissional, é viver os Jogos Olímpicos. Um lugar. Um lugar? O fundo da piscina. Um bom momento como atleta. A final do meu dueto livre. Uma inspiração. Uma inspiração? A minha mente. Uma música. Uma música? Na cabeça. São tantas músicas que eu gosto. Pode ser Cid de Djavan. Tá. Eu tava escutando vindo pra cá. Uma mania estranha. Uma mania estranha? Tô sempre forçando a ponta de pé, me esticando pra lá e pra cá. E pra terminar, uma mensagem que você queria deixar. Eu gosto muito de falar sobre acreditar nos seus sonhos, acreditar no seu potencial. E saber que o caminho pra isso, né? Falando como atleta, às vezes não tá só no seu físico, e sim no seu mental. Então, é trabalhar muito mais a cabeça para você conseguir atingir os seus objetivos e os seus sonhos. E acreditar que pode acontecer, sabe? Vai ter
muito mais momentos que vai te mostrar que não, mas você tem que se agarrar naqueles momentos que são poucos, que você que te mostra que sim, que você vai conseguir, sabe? Então, impossível essa questão de opinião. Então, é isso, acreditar nos seus sonhos. Muito bem. Obrigada, Fabiano. Eu que por ter agradeço. vindo mais novamente aqui, enfim, e dedicado seu tempo a gente. Obrigada, Sara. Obrigada por servir de inspiração pra gente e pra todas as pessoas que vão assistir. Eu que agradeço. Pode seguir lá nas redes sociais, Fabiano Ferreira, tá? Eu sempre posto sobre o meu trabalho, sobre a minha vida como atleta ainda, e vocês vão conseguir acompanhar essa minha transição de carreira aí. Um beijo, obrigado pela oportunidade. Precisando de mim, estou aí. É isso. Obrigada. Tchau.